A nossa receita é torta doce. É uma massa sablé. Nós vamos fazer uma torta de leite condensado com caramelo salgado. Vamos para a nossa receita. Nós vamos precisar de farinha de trigo, margarina, eu estou usando a Qualy, um ovo e açúcar refinado. Essa é a nossa receita. Em um bowl, nós vamos colocar o açúcar e a margarina. Para essa torta doce, pode usar manteiga, mas eu gosto de usar a margarina Qualy. O sabor fica muito bom. O que a gente vai fazer? Misturar com a ponta dos dedos. Lembrando que a margarina precisa estar gelada, porque senão não fica legal. Até porque depois que misturar, ela vai ficar mais mole. E a gente vai precisar voltar com ela para a geladeira. Depois de misturar o açúcar refinado com a margarina, a gente mistura um ovo. Depois de misturar esse ovo, a gente coloca tudo de uma vez a farinha de trigo. E a gente vai misturar com a ponta dos dedos. Misturando com a ponta dos dedos. Sem parar. É bem prático, bem rapidinho. Essa é uma massa arenosa, é uma massa crocante, é uma massa sablé. Ideal para fazer torta. Torta doce, use essa massa. Eu vou estar usando aqui uma forma de 22 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de altura. Então, ela é baixinha. Mas vocês podem usar a forma que vocês tiverem em casa. E a minha forma é de fundo falso. Depois de misturar, lembrando que não pode misturar muito. Depois de misturar, os ingredientes estiverem bem misturadinhos, faz uma bolinha com essa nossa massa sablé, coloque em um bowl ou em uma sacola. Se for colocar no bowl, cubra com plástico filme e leve para a geladeira por 30 minutos. Para quê? Para que ela endureça, para que essa margarina fique durinha. E como a gente mexeu, a gente precisa que essa massa descanse 30 minutos na geladeira. Depois de levar para a geladeira, passou os 30 minutos, a gente vai tirar da geladeira e a gente vai pegar um plástico grosso, polvilhar farinha de trigo e a gente vai colocar essa massa sobre esse plástico polvilhado, vocês vão entender por quê. Vai cobrir com a outra parte do plástico e a gente vai abrir com um rolo. A gente vai abrir com um rolo. Eu vou abrir numa espessura de aproximadamente 1 centímetro. Para quê? Porque eu quero que ela fique meio que padronizada, ela não fique alta de um lado nem baixa do outro, fique abrindo com o rolo, abrindo dessa forma, ela vai ficar aproximadamente tudo do mesmo tamanho, tá bom? Depois de abrir, ela não pode estar muito fina, senão ela vai ficar quebrando. Então, 1,5 centímetros, 1 centímetro mais ou menos. Depois de abrir, o que a gente vai fazer? A gente não mexeu, a gente não usou manteiga ou margarina, ela vai amolecer. O que eu aconselho? Levar para a geladeira por mais 10 minutos. O que eu fiz aqui? Eu levei para o congelador e deixei 10 minutinhos lá, para poder ser mais rápido. Levei para o congelador, deixei 10 minutinhos, retirei do congelador e coloquei nessa forminha. Nessa forminha chanfrada, 22 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de altura. Tirei do congelador, ela ficou mais durinha. E eu coloco aqui, vocês coloquem do jeito que vocês acharem melhor. Eu achei uma forma aqui que era difícil de filmar e mostrar pra vocês. A gente colocar de uma vez. Como a gente colocou a espessura aproximadamente do mesmo tamanho, ela vai ficar uma massa praticamente do mesmo tamanho, né? A espessura dela. E é isso que eu queria. Aí aqui eu só vou estar ajeitando, apertando ela direitinho ali, porque essa massa é muito fácil, muito simples para poder estar manuseando ela. Eu vou ajeitar ela na nossa forma, essa é uma forma de fundo falso, tá? E qual que é o recheio? Eu tô usando leite condensado, da marca Piracanjuba, que é o melhor que eu acho aqui sem ser da Nestlé, aqui na minha cidade. Então, eu tô colocando leite condensado. O que acontece quando a gente coloca leite condensado e leva para o forno? Ele vai virar um doce de leite. Como o tempo de forno não é tanto, ele vai virar um doce de leite, mas vai ficar clarinho. E lembrando que aqui eu vou usar o leite condensado como recheio. E esse daqui é o quê? Um caramelo salgado, que eu poderia usar como recheio também. Mas eu vou fazer um detalhezinho aqui para cobrir
essa nossa torta doce. Eu vou deixar aqui nos cards ou no final do vídeo. Então, terminando esse vídeo, vocês vão para o outro para poder assistir esse caramelo salgado, que é uma delícia. Ele serve para recheio, ele serve para cobrir também. Aí aqui eu vou estar fazendo um detalhezinho aqui e lembrando que a gente vai... É um caramelo salgado, muito gostoso. Lembrando que depois de fazer isso, a gente vai ter que voltar com essa torta para a geladeira. A gente vai pré-aquecer o forno 180 graus por 10 minutos e a gente vai levar, depois de colocar todo o recheio, terminar de colocar o caramelo salgado, leve para a geladeira. Esse minuto que o forno vai estar pré-aquecendo, levar para a geladeira, porque a gente está trabalhando aqui com margarina ou manteiga e ela pode derreter. E levando para a geladeira, na hora que tirar e levar para o forno, ela vai ficar uma massa crocante. E é isso que a gente quer. A nossa torta doce, ela é uma massa sablé e ela precisa ficar crocante, amanteigada e ela fica muito gostosa. Feito, essa daqui é uma tartelete. Terminei de modelar aquela lá, levei para a geladeira. O que diferencia a tartelete de uma torta? Gente, a tartelete é uma porção pequena, por isso tartelete, por isso usamos formas pequenas. Então, toda torta pequena é uma tartelete, entenderam? Então, tartelete é uma porção pequena de uma torta. Forma maior é uma torta, tudo bem? Essa forma aqui tem aproximadamente 7 centímetros de diâmetro. Então, forma pequena de torta, tartelete. Eu vou fazer a mesma coisa. Outra coisa aqui, quando for, eu vou estar assando tudo junto, mas eu vou observar, vocês precisam observar. Se for fazer tartelete, o forno precisa ser pré-aquecido também, 180 graus, mas o tempo dele vai ser uns 20 minutos aproximadamente, até as bordas ficarem douradas. Forma grande, asse com formas grandes. Aqui eu tô colocando junto porque tem um pouquinho mais de prática, então eu deixo as formas pequenas na frente. Quando começa a dourar, que as pequenas vão dourar mais rápido. Passou uns 20, 25 minutos, dourou, eu vou tirar essa forma pequena da tartelete e deixo a maior. Mas o ideal é, eu vou assar, asso só pequena. Se eu vou assar grande, eu vou assar só as grandes. Tudo bem? Para que vocês não se queimem, não se machuquem. Então, forno 180 graus. Se for a tartelete, 20 minutos a 25 minutos. Se for uma torta, que é a torta maior, 30 minutos a 35 minutos, dependendo, eu não sei como que é o seu forno. Então, vocês vão observar que as bordas vão estar bem douradinhas. As bordas ficaram douradas, vocês viram que o recheio, ele já tá bem parecendo um docinho, né? Porque a gente tá usando aqui caramelo e leite condensado, que quando vai ao forno, ele vira doce de leite. O que a gente vai fazer? Vai desligar e retirar do fogo, do forno. Vai colocar numa bancada, ela fica assim, essa aqui é as tarteletes, né? Essa daqui é a nossa torta. Tirou do forno, você vai esperar ela um pouquinho esfriar e vai desenformar essa torta. Eu tô usando uma forma, eu sugiro que usem uma forma de fundo falso. Como que faz? Coloco algo embaixo, aqui eu tô usando uma lata de leite ninho, de leite em pó. E o que eu faço? É bem prática, bem simples. A gente vai apertando, não precisa untar. Por quê? Porque a gente já tá usando margarina. E se você for usar manteiga, pode usar também. Mas na torta doce eu gosto de usar margarina Qualy, que fica muito gostosa. Olha como que é prática, ela tá um pouquinho quente, mas o ideal é desenformar ela morninha mesmo. E pode levar para a geladeira, tá? Você pode levar para a geladeira ou pode deixar do lado de fora também. Eu levei para a geladeira. Validade, pode ficar até 7 dias, mas eu acredito que não vai durar isso tudo, né? Porque nós estamos falando de uma massa que é um biscoito. Então, o que acontece com o biscoito? Ele vai amolecer. Então, se ficar mais de 3 dias, ele vai ficar, a massa não vai ficar tão crocante. Mas o ideal é que você cubra essa nossa massa, depois de pronta, e leve para a geladeira. Assim vai manter um pouco a crocância. Mas como ela está recheada, ela vai amolecer de qualquer forma. Ela fica uma base crocante. Por isso, é uma massa sablé, ela é arenosa, crocante e muito gostosa. E com esse recheio, então, não tem como não ficar bom, né, gente?
Aqui por cima, lembra que eu fiz aqueles quadriculadozinhos? Depois que vai pro forno, olha o que acontece. Ele vai assar e não vai parecer tanto aquele desenhozinho que eu fiz. Mas é uma delícia. Ah, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal. E você que já é inscrito, traga mais um inscrito aqui pro canal, compartilha nos grupos, compartilha nas suas redes sociais e faça essa torta doce para o Natal, que é uma delícia. Vocês podem usar a forma que vocês tiverem. Eu só sugiro que seja uma forma de fundo falso para poder fazer torta. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Para você que já é inscrito, confira se você ainda está inscrito, porque o YouTube pode, sem querer, querendo, tirar a sua inscrição. E ative o sininho das notificações, porque nós vamos fazer mais tortas aqui para o Natal. Tudo bem? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha esse vídeo e faça e comente aqui abaixo. Marque alguém para poder fazer também. Assista os outros vídeos que tem o recheio dessa nossa torta doce. Você pode usar o caramelo salgado como recheio também. Eu usei para cobrir, mas pode usar como recheio. Eu vou deixar aqui nos cards e no final do vídeo